Então, gente, algumas pessoas entraram depois, eu já tive um pequeno diálogo com os outros, mas eu vou falar um pouquinho sobre a cirurgia de siso. Foi um tema importante nas últimas semanas, por conta de uma fatalidade após uma cirurgia como essa. E aí eu queria trazer um pouco mais de conforto e tranquilidade até para as pessoas que têm medo de fazer esse tipo de procedimento, que é um procedimento seguro, comum, necessário, né? E que, se feito da maneira correta, com o protocolo correto, a gente consegue ter bastante eficiência e conforto no pós-cirúrgico. Então, a discussão vai ser o pré e pós-operatório desse tipo de cirurgia, tá bom? Então, meu nome é Felipe Marrocos, eu tenho graduação em odontologia, eu tenho pós-graduação em cirurgia oral e trabalho atualmente também com estética e aplicação de toxina botulínica. Tenho 5 anos de experiência e nesses 5 anos eu já trabalhei na atenção básica de saúde, concomitante ao atendimento privado focado em cirurgia oral, tá bom? Então, para que vocês entendam o pré e o pós, né, a gente tem que entender quais são as indicações desse tipo de cirurgia. Por que que esses dentes estão aí? Por que que eles têm que sair? Então, eu tentei resumir aqui em 4 tópicos, mas é importante que a gente entenda por que que esses dentes estão aí. Nós viemos de um processo evolutivo em que o nosso crânio e nossa mandíbula eram maiores, e aí, consequentemente, a gente tinha mais dentes para poder mastigar. Com essa redução do crânio e da mandíbula, acabou que a gente ficou com pouco espaço e sobraram dentes na nossa boca. O terceiro molar, ou siso, é justamente essa questão do dente que sobrou. Em algumas pessoas ele sai e encaixa direitinho, na maioria delas ele não vem da forma que era para vir e acaba se tornando um problema. Então, aqui nos nossos 4 tópicos principais de indicação para a extração deles, a gente tem a dor, que é o que geralmente leva o paciente para o consultório de imediato e com urgência, e ela é causada justamente por conta de um trauma nessa região. Alguns pacientes estão com a esfoliação desse dente, ou seja, esse dente está nascendo naquele momento, isso pode causar um desconforto. Alguns pacientes têm um trauma na gengiva que recobre esse dente e aí acaba inflamando ou infectando. Isso também traz um desconforto e leva a essa urgência da remoção desse dente, para que ele não continue incomodando com dor, né? Uma segunda indicação é a questão do espaçamento. Então, como eu falei para vocês, faltou espaço com a nossa evolução e sobraram dentes. E esses dentes, às vezes, por comprometer muito do espaço, o ortodontista, que é o dentista que coloca aparelho na nossa boca, exige que a gente faça a remoção desses dentes para que a gente consiga acomodar o restante de forma ao encaixe da nossa mordida ser favorecido. Então, a indicação da remoção por conta do pouco espaço que já tem, né? Outra indicação em relação ao espaço é porque, como tem pouco espaço, às vezes esse dente ele não nasce completamente, ele fica recoberto por gengiva, dificulta a higienização. E nessa dificuldade de higienização para o paciente, favorece a proliferação de bactérias e também a formação de cárie, né? Isso também pode gerar dor ou infecções gengivais. Uma terceira indicação é para prevenir a formação de cistos. Esses dentes, eles podem formar cistos porque muitos deles ficam dentro do osso ou abaixo da gengiva. E se essas células inflamam e formam esse cisto, às vezes ele é silencioso, não dói, mas ele pode causar perda óssea, deixando essa articulação, a mandíbula, né, mais susceptível a uma fratura. Ela fica mais sensível porque ela perdeu um pouco da estrutura dela. Eles também podem infectar, é mais raro, mas pode acontecer de infectar. Então, uma das indicações para a remoção do terceiro molar é essa formação cística. E no quadro é a consequência mais grave da nossa cárie dentária, né? Como é uma região difícil de higienizar, esse dente ele pode formar uma cárie, né? E a consequência mais grave é essa bactéria da cárie atingir o nervo de dentro do nosso dente.
Uma vez que isso acontece, esse dente ele só pode ser feito canal ou extração. O canal de terceiro molar, como é um dente inútil, né, na nossa boca, ele não é muito vantajoso. Então, a indicação normalmente é a extração. Então, acho que vocês concordam comigo que se o dente não funciona na nossa boca, não vale a pena a gente investir para mantê-lo na nossa boca. É melhor que a gente retire, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, ou caso eu esteja indo muito rápido, vocês colocam no chat. Espero não atrapalhar a tradução de vocês. Então, nos cuidados pré-operatórios, né? Tem a nossa entrevista, a anamnese. Nessa entrevista, nós vamos conhecer mais sobre o paciente, sobre o que levou ele a procurar esse atendimento, se foi uma dor, se foi o ortodontista que pediu que ele removesse esses dentes para favorecer o tratamento com o aparelho, né? E nessa anamnese, que é essa entrevista com o paciente, a gente vai descobrir se ele tem alguma comorbidade, como pressão alta, diabetes, algum problema sanguíneo, o histórico médico desse paciente, se ele está fazendo algum tratamento médico, se ele toma algum tipo de medicação. Todas essas informações, elas são importantes para que a gente consiga planejar de forma adequada esse procedimento. Além desse uso de medicações, a gente também tem que saber se ele tem alergia a algum tipo de medicação ou material, para a gente evitar o maior dano possível, o menor dano possível, perdão. E se esse paciente tem algum tipo de vício, se ele faz uso de cigarro, se ele bebe, né, se ele usa bebida alcoólica, isso pode interferir na recuperação. Também tem o caso das pacientes que são gestantes, então, às vezes elas têm que serem submetidas a esse tipo de cirurgia com urgência, e é bom que a gente tenha atenção para que a gente não cause nenhum dano para o feto que está sendo formado. Ainda nessa entrevista, né, nessa anamnese, a gente vai fazer a solicitação de alguns exames que são importantes para um planejamento adequado. O mais básico deles é a radiografia panorâmica, é aquela radiografia que a gente tira uma foto de toda a arcada dentária e através dela a gente consegue entender como é que está o posicionamento desse dente, se ele está muito dentro do osso, se as raízes estão tortas ou se vai facilitar ou dificultar essa extração, né? Quando essas raízes elas estão muito próximas ao nervo da nossa mandíbula, por exemplo, é o caso da gente solicitar uma tomografia, porque na tomografia a gente consegue ver mais detalhadamente a questão dessa proximidade para evitar o risco de tocar nesse nervo e causar alguma lesão, né? Além desses exames radiográficos, a gente também solicita os exames laboratoriais, comumente são os de sangue, né, o hemograma completo, para a gente saber como está a glicemia do paciente, se ele tem algum problema sanguíneo, se ele passou ou está por algum episódio de infecção fúngica ou bacteriana, para que a gente consiga tratar antes de resolver a questão da cirurgia oral. E aí a gente chega nos protocolos clínicos, né? Esses protocolos, inclusive, são até uma demanda, depois do caso que eu falei para vocês, e a gente vai falar mais sobre isso no futuro, mas o protocolo clínico, de fato, é o que a gente vai fazer no dia do procedimento. E esses protocolos, eles são importantes para a gente evitar algum risco de alguma fatalidade, por exemplo. Não só a questão de o paciente vir a óbito depois, porque é muito raro que isso aconteça, mas que ele também tenha uma recuperação confortável, sem dor e sem risco de infecção. Então, eu coloquei aqui um resuminho do que a gente precisa fazer no momento da cirurgia para que ela siga um curso tranquilo, né, para o paciente. A analgesia prévia é quando esse paciente já está com episódio de dor, então a gente prescreve uma medicação uma hora antes, um analgésico uma hora antes do procedimento, para que esse remédio já comece a fazer efeito e, junto com a anestesia, o paciente sinta o mínimo de dor possível durante o procedimento. A profilaxia antibiótica também é um tipo de medicação que a gente prescreve para o paciente uma hora ou meia hora antes, a fim de evitar o risco de uma infecção. Por quê? As bactérias que estão presentes na nossa boca podem entrar na nossa corrente sanguínea e, por exemplo, acabar atingindo o nosso coração, né? Caso isso aconteça, a gente tem
um quadro que a gente chama de endocardite, que é quando uma bactéria da nossa boca se instala no nosso coração e lá ela se prolifera. Não precisa ficar assustado. Isso é muito incomum de acontecer e evitável, justamente com essa profilaxia que é feita antes, ok? Além disso, a gente tem um bochecho com clorexidina, que diminui a carga bacteriana da nossa boca, a asepsia da nossa face antes do procedimento, para evitar a contaminação externa também, uma boa técnica anestésica para esse paciente ficar com conforto, e aí ele só sentir o movimento, que é inevitável da gente, do paciente não sentir, né? Uma sutura bem feita para a gengiva ficar bem fechada e evitar sangramento pós-cirúrgico, além da prescrição medicamentosa e o acompanhamento desse paciente no pós-operatório. E aí a gente chega nessas complicações que podem haver, mas no caso, nesse caso específico, foi uma complicação pós-cirúrgica grave, né? Essa paciente, ela era de São Paulo, se não me engano, 18 anos, passou por uma cirurgia de remoção do siso, né? E logo depois ela teve um sangramento exagerado e uma dor muito forte. São dois sinais que a gente precisa tomar cuidado. O sangramento ele pode acontecer, só que de forma exagerada é uma bandeira vermelha para a gente entrar em contato com o nosso cirurgião dentista e tentar entender o que está acontecendo. Se está doendo muito mesmo com a medicação, alguma coisa não está indo no percurso normal do esperado, ok? Infelizmente, nesse caso, ela acabou procurando o pronto-socorro. O problema dela não foi dado a devida atenção. Ela acabou passando por uma infecção generalizada e veio a óbito. Uma fatalidade. E os pais dela, eles lutam agora por um protocolo universal. Eu não digo que é uma coisa errada, acredito que seria até bastante. Seria o ideal para que os profissionais que não dão atenção devida a esse protocolo comecem a fazer, mas esse protocolo, ele existe para alguns casos específicos, pacientes idosos, pacientes gestantes, pacientes que têm algum tipo de comorbidade. Mas um paciente saudável, geralmente esse protocolo ele é colocado de lado. Aquele protocolo que eu falei para vocês em relação a ter cuidado com o histórico do paciente, a ter um cuidado com a profilaxia que é feita antes da operação, né? Porque, assim, é uma cirurgia comum, mas ela precisa de atenção e cuidado, porque ela oferece riscos, né? A gente envolve sangue, a gente envolve bactérias, a gente envolve uma recuperação, né? Então, precisa de um devido cuidado, apesar de toda a segurança que essa cirurgia, quando bem feita, pode trazer. Então, dessas complicações, a gente tem hemorragias severas, quando, durante o procedimento, a gente pode vir a romper um vaso sanguíneo mais calibroso, então, o sangramento ele fica exagerado, e caso isso aconteça, o paciente precisa procurar um pronto-socorro, junto com o profissional que fez o procedimento, se ele não conseguir resolver, para que seja obliterado esse vaso sanguíneo e os sangramentos venham a diminuir, né? Tem também caso de infecções, nós estamos susceptíveis a essas infecções e por isso a gente toma todo o cuidado para diminuir o maior risco possível disso acontecer. Então, essas infecções elas podem vir a acontecer mesmo assim, até mesmo com os cuidados pós-cirúrgicos se o paciente não tiver atenção. Uma coisa que eu costumo bater sempre na tecla quando eu faço uma cirurgia é que o paciente, nas primeiras 48 horas, não faça bochecho, né? Bochecho com enxaguante bucal, bochecho com água morna, a gente não precisa desse bochecho. Uma vez que a gente faz isso, a gente corre o risco do coágulo que fica dentro do alvéolo, ou seja, dentro da cavidade onde o dente estava, ele sair. Uma vez que ele sai, aquela região fica sem irrigação sanguínea e acaba morrendo, né, necrosando. Quando isso acontece, além de gerar um cheiro muito ruim na boca do paciente, o pior é uma dor muito grande que ele venha a sentir. É reversível, mas é melhor que a gente evite, ok? E um caso mais raro é a necrose óssea, né? É mais raro, é mais difícil de acontecer, mas pode vir a acontecer quando esse osso, por exemplo, fica exposto
E aí, como ele não recebe a nutrição do sangue, ele vem a morrer também, porque ele é um tecido vivo e precisa ser nutrido, né? Ou quando o paciente ele faz uso de cigarro ou bebida alcoólica, isso também favorece uma necrose dessas células que estão em recuperação. Então, são dois tipos de substâncias que vão acabar prejudicando a nossa recuperação. E aí a gente tem os cuidados pós-operatórios, né? Geralmente, quando a gente faz a cirurgia, quando eu faço, por exemplo, eu mando um relatóriozinho de todos os cuidados que o paciente tem que ter em casa. Trouxe aqui os básicos para vocês, tá bom? Então, o repouso ele é essencial. Essas cirurgias de siso, elas são um pouquinho mais complicadas do que os dos outros dentes, né? Porque a região que envolve a operação é maior, é um pouco mais complexa. Então, é importante que o paciente fique deitado, com a cabeça levemente escorada, apoiada, né? Para que não favoreça um sangramento. Tenha atividades leves, não faça exercício, fica de fato de repouso. É para isso que servem os atestados, para esse paciente conseguir se recuperar com conforto, ok? A alimentação ela é essencial. E para as pessoas que gostam de comer, por exemplo, eu, é uma coisa desafiadora nos 2 primeiros dias, porque é basicamente alimentação líquida e pastosa. Então serão sopas, caldos, nada com farinha ou farelo que possa entrar ali naquela região e infeccionar. E tudo gelado, nada quente. Isso é péssimo, mas acontece e a gente precisa seguir essas instruções para ter uma boa recuperação. Para os amantes de sorvete, é maravilhoso. Um sorvetinho, além de ajudar a diminuir o inchaço, ele oblitera os vasos sanguíneos e evita os sangramentos na boca. E aí tem o que é mais negligenciado, infelizmente, a higienização. E eu digo negligenciado, às vezes, não porque o paciente não tem o cuidado com essa higienização, mas porque ele tem medo de higienizar a área que foi cirurgiada, né? Então, o ideal é que o paciente tenha uma escova de cerda ultra macia, não só por conta da cirurgia, mas porque ela é essencial, e que essa escova passe em cima da ferida cirúrgica de forma delicada, mas que tente tirar o máximo possível de resto de alimento que possa ter ficado nessa região, porque isso vai favorecer uma proliferação de bactérias e, consequentemente, a contaminação, gerando infecção. A gente não quer isso. Então, melhor do que o bochecho, por exemplo, nos primeiros dias de cirurgia, é que a gente tenha esse cuidado de passar a escova delicadamente na região para deixar tudo o mais limpo possível. E aí a gente tem o uso das medicações, né? Essas medicações são necessárias não só para ajudar na recuperação, mas também para trazer um conforto maior para esse paciente, né? Já que é uma cirurgia tão invasiva. Então, geralmente, as medicações que são indicadas são os antibióticos e os analgésicos. Antibióticos para evitar infecções e analgésicos para evitar uma dor, né? Isso feito de maneira correta, a gente digo como uma pessoa que passou por esse procedimento, é super tranquilo, a gente não sente dor. Pode haver um inchaço, é normal, mas tomando a medicaçãozinha correta, tudo tranquilo. E os fatores que melhoram essa recuperação. Seguir as instruções, cirurgião dentista é essencial, né? E caso você tenha alguma dúvida, é importante que você tire, que você tenha esse canal aberto, seja com a clínica que você realizou o procedimento, seja diretamente com o profissional que fez, né? Evitar atividades físicas intensas ou até mesmo o seu trabalho, se ele exigir uma demanda física muito grande sua. Então, por exemplo, quem gosta de luta, quem gosta de pedal, quem gosta de malhar, vai ter que passar alguns dias de molho para ter uma melhor recuperação. Se a gente forçar, vai acabar tendo algum prejuízo, seja dor, seja um sangramento inesperado, seja até uma infecção, né? Então, melhor que a gente se acalme uns dias e depois retorne às atividades. E por último, como eu já tinha frisado muito, e é muito importante que haja, é o acompanhamento pós-operatório, né? Se o profissional não te der essa assistência, ele não está sendo um bom profissional, porque você vai acabar encontrando com ele 7 ou 10 dias depois para retirada de ponto. Mas se você tiver alguma intercorrência, se você sentir uma coisa que você não estava esperando, é bom que você tenha esse canal aberto com ele para você tirar essa dúvida. Geralmente acontece tudo tranquilo,
mas é ótimo que você tenha essa comunicação, né? E concluímos até mais rápido do que eu imaginava, mas reforçando que é um procedimento seguro, é um procedimento que a maioria das pessoas vai acabar tendo que fazer, e é importante, os pontos que são importantes para a gente pensar antes de fazer esse procedimento é procurar um profissional capacitado, que já tem experiência na área, ou que às vezes você conhece um colega que já fez e tem uma indicação de um profissional que trabalhe com isso, né? Que você tenha atenção aos cuidados quando você chega em casa, que você preste atenção nas orientações do profissional e principalmente que você tenha essa comunicação direta com ele para que caso aconteça alguma coisa como aconteceu com essa paciente que veio a falecer, ela consiga ser evitada. Então, se você tiver um sangramento exagerado, você fala com o dentista que fez a cirurgia. Se você está sentindo uma dor muito forte, que a medicação que ele passou não está contendo, esse é o momento de você conversar com ele. E se ele não te der essa assistência, procura o pronto-socorro e depois processa ele porque ele está fazendo errado, tá bom? Outra coisa importante da gente pensar é o seguinte: eu sei que cuidados com saúde são caros. Cuidados odontológicos são muito caros. Eu trabalho na área e sei que é muito caro. Mas esse custo é porque exige um material, uma capacitação que o profissional precisa ter para poder te oferecer o melhor. Então, assim, na hora de fazer o balanço dos valores, desconfia daquele que sai muito barato. Se está saindo muito barato, é porque alguma etapa está sendo pulada. E isso faz com que você fique mais vulnerável a um episódio que possa levar a uma fatalidade. Por exemplo, não estou dizendo que foi o caso da paciente, mas é uma dica de uma pessoa que quer muito que a odontologia seja valorizada e respeitada, trazendo o melhor para os pacientes. Ok? Muito obrigado, gente.